Eu sou Felipe Enquemaier, sou responsável pela parte comercial de documentos eletrônicos e log dentro da NDD, e hoje a gente convidou o Luiz da Soft Center para falar um pouquinho para nós sobre o mundo logístico. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Felipe? E você, como é que tá? Tudo ótimo. A Soft Center é Maravilha. Um dos maiores e mais antigos parceiros que a NDD tem de mercado. Só o que eu me lembro de parcerias são mais de 15 anos, onde a gente nutre diversos parceiros, diversos clientes focados dentro do cenário de embarcadores, de transportadores, olhando para o processo logístico no Brasil. E a ideia de trazer o Luiz é para falar exatamente sobre isso, sobre ecossistema do processo de transporte, sobre o ecossistema logístico e muito do que a Soft Center está levando para o mercado e o que leva para o mercado. Então, Luiz, fica à vontade para compartilhar um pouco de você, para falar um pouquinho da Soft Center e de tudo que a gente consegue, enquanto parceiros, agregar no mercado logístico brasileiro. Ótimo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, inclusive, tá? Sei que é uma parceria de longa data, né? Claro, eu estou na empresa há um pouco mais de 3 anos, né? Fazendo a minha apresentação aqui comercial, eu comecei na Soft Center como pré-venda, bem no meio da pandemia, né, trabalhando no home office, e foi interessante que daí eu comecei a ter que aprender sobre o ecossistema de transportes, né, para começar a guiar as conversas. Imagina lá, recebi uma ligação, ou vinha uma pessoa, né, interessada, eu quero contratar um sistema, tal, quero... E assim, eu tive que aprender muita coisa, né, me aprofundar para entender sobre o ecossistema. Né, e eu comecei a descobrir, né, que ao longo desse tempo, né, tinha muita coisa dentro do transporte que ficava meio que nas entrelinhas. Até por isso que eu meio que criei um lema, assim, né, uma frase que eu gosto de falar, que é que além de apresentar, eu explico as letras miúdas do ecossistema de transporte, porque às vezes, né, vem... não só o pequeno empreendedor, né, que ele quer começar, ou às vezes ele já era caminhoneiro, já trabalhava ali, né, numa operação ali, ou numa transportadora, aí ele vem com o sonho de empreender e não sabia nem por onde começar. A ideia que talvez inicial é que, vou contratar um sistema e sair, né, já vou sair transportando, e não era bem assim. E isso acontece também, inclusive em várias reuniões agora no comercial, né, assumindo mesmo essa ponta de vendas aqui, eu comecei a descobrir que inclusive grandes embarcadores, que quando quer montar uma operação de transporte, acaba ficando até um pouco perdido em relação a como começar. Então, assim, a minha jornada comercial veio ao longo desses 3 anos, né, estudando, né, sobre o ecossistema e explicando isso, né, comercialmente. Eu entrei, né, fazendo essa ponte aqui dentro da Soft Center, né, só para explicar quem somos, né, em relação à empresa, Soft Center, parceira da NDD. Eu levantei aqui desde 2008, inclusive, né, se eu não me engano, desde quando a parte dos documentos eletrônicos. E a Soft Center tem uma jornada, né, já uma experiência, né, muito grande em relação ao transporte. A gente foi fundada, a gente fundou a empresa em 86, começou a operação em 87, trabalhando com software para transportadoras, inclusive. Então, desde quando, né, lá atrás, o conhecimento de transporte ele era todo manual, então a gente, né, tinha todo um processo ali dentro do sistema para fazer a gestão, a parte do TMS para fazer a gestão ali da transportadora em si, e depois transmitir os documentos lá, tinha algo nesse sentido assim, para transmitir os documentos lá, um modelo de arquivo se integra. Então, assim, e a gente vem evoluindo ao longo do tempo, né, como história, né, Soft Center, trabalhando sempre com a parte de transporte. Então, partindo de 36, 37 anos falando de transportes, né. Então, a gente foi construindo, né, essa jornada, inclusive, um pouco que trouxe desse tema, né, a gente meio que, para compartilhar um pouco dessa jornada nossa, né, de quase 37 anos de mercado, né, a gente começou a trabalhar estrategicamente o canal no YouTube, que chama Transporte Fácil, para que a gente pudesse compartilhar um pouco de tudo que a gente veio aprendendo durante todo esse tempo. Né? Então, dentro, né, até meio que hoje em dia, dentro quando a gente recebe alguns contatos, né, claro, a gente vai trabalhar na parte comercial, às vezes o pessoal até se perde, nem sabe, nem conhece pelo nome Soft Center, então vem por transporte fácil, porque foi o jeito que, fazendo uma referência, né, ao nome do nosso sistema, que é o frete fácil, né, que é o TMS, então a gente construiu, né,
essa parte do ecossistema através do canal no YouTube, que é o Transporte Fácil, para explicar, então, tudo que tange, né, tudo aquilo que eu comentei no começo, vim aprendendo ao longo do tempo para que pudesse fazer uma boa condução comercial e, né, em relação e orientar os clientes. Acho que esse era o ponto importante. Então, nosso canal no YouTube, né, o Transporte Fácil, estrategicamente a gente criando trilhas, né, de vídeos e conteúdos para explicar esse ecossistema. Então, pensa bem, então eu tenho uma equipe aqui super experiente, né, com, sei lá, 36, 37 anos aqui de negócio. Então a gente começou a embalar, empacotar esse conteúdo, né, a experiência do time técnico, por exemplo, e trazer isso de uma linguagem mais simplificada para explicar para as pessoas, né, que está pesquisando sobre o processo de transporte, né, e aí onde surgiu o Transporte Fácil. Então ali a pessoa, né, quando vai para o Google, vai fazer uma pesquisa, vai encontrar conteúdos ali falando sobre certificado digital, todo o processo de seguro. A gente tem uma trilha de vídeos que explica isso. Agora, entrando na parte de gerenciadora de risco também, a gente está trabalhando numa trilha, já tem vários vídeos, né, explicando isso, processo de NTT, a parte de operadoras, então tudo que explica CIOT, né, até uma outra parte da parceria que a gente tem com a NDD, que é o NDD Cargo, para fazer toda essa operação, né, de quando entra na parte do transporte como autônomos, né, para gerar CIOT, o pagamento eletrônico de frete, vale pedágio. Então, assim, para tudo isso, né, assim como quando chega uma pessoa, né, alguém que quer formalizar a operação, do mesmo jeito que eu indico, né, a NDD Cargo, por exemplo, para fazer resolver essa parte do CIOT, vale pedágio, IPF, então dentro do ecossistema que nós construímos hoje, né, eu também indico outras empresas que vai ajudar ele, por exemplo, com o certificado digital, com a parte do treinamento que tem que ser feito lá para a NTT, seguros. Então, assim, pegar a pessoa que está começando um projeto de transporte, pegar pela mão e começar a desenvolver, né, para que seja conduzido, né, da melhor maneira possível, para que ele comece a operação, ou comece um negócio, ou formalize, lá seja, às vezes, uma indústria, né, formalizando, para que entenda, né, que não é só contratar um sistema e começar só uma transportadora. Tá legal? Então, acho que esse é o ponto principal. Parte dessa educação, até que vem dessa qualificação, tá, Felipe? Digamos assim, né, falando do aprendizado, né? Então, assim, eu faço isso no comercial aqui também, né? Só que de uma forma talvez um pouco mais aprofundada, mas o canal no YouTube já traz a pessoa, às vezes, um pouco mais de consciência. Então, assim, aí a gente vai para um próximo passo. Agora que eu entendi isso, como escolher um sistema? Agora que estou pronto, como escolher? Então a gente vai para uma abordagem, né, daí, dentro da linha comercial, que eu chamo de um diagnóstico, para entender como, né, até para orientar de forma mais objetiva, os processos que essa pessoa, né, ou essa empresa, esse negócio, ou essa indústria, enfim, esse embarcador, distribuidor, precisa entender para a gente guiar. E até assim, não que eu vá decidir o sistema para ele, mas assim, eu trago ciência, né, clareza para todos os processos que tem dentro de uma transportadora. Então a gente vai ali, vai fazer uma análise. Pô, é uma indústria que está se formalizando como transportadora. Então hoje é muito comum, né, a indústria, né, querer montar um braço de transporte ali, às vezes é uma estratégia fiscal. Então a gente tem conversado com vários embarcadores nesse sentido, né, para formalizar isso. A gente vai entrar dentro a fundo como que vai ser a operação de transporte. A gente vai trabalhar com autônomo, a gente vai contratar transportadoras, ou vai ser com veículos próprios. Qual o volume de embarque? Então, isso vai definir, às vezes, né, o volume de embarque com base nessa operação. Qual é a complexidade de emissão de documentos? Quais os processos que vão ter que ser feitos para ser liberado uma viagem, por exemplo, né? Então, assim, são perguntas, né, que a gente vai estabelecendo e conectando para trazer clareza, principalmente na parte do tamanho da equipe, às vezes, né? É bem comum, recentemente, alguns embarcadores montando operação de transporte que, às vezes, a mesma pessoa que emite a nota fiscal de venda ali do embarcador é a mesma pessoa que vai trabalhar emitindo o CTE, por exemplo, assim, fazendo conhecimento de transporte eletrônico. Então, só para trazer essa referência, né, dos papéis, para entender, né,
como a gente vai conduzir. A condução ela é feita, né, basicamente assim, pessoal, eu uso os tipos de sistemas que a gente tem, que daí entra ali, né, um sistema que é um emissor, que é onde, né, para trazer o que contempla, porque uma parte, claro, que é obrigatória, que a pessoa, né, ela vai trabalhar, né, falando dos tipos de sistema, que é até o próximo slide, é fazer toda a parte fiscal. Então, assim, eu tenho um sistema que vai fazer só a emissão fiscal, e depois em seguida eu vou mostrar a parte de processos aqui. Que esses processos, inclusive, né, eu mostro que assim, olha, isso aqui você vai resolver, fazer o CTE, fazer a averbação ali, né, fazer o seguro da carga e gerar o MDFE. Então, assim, do ponto de vista fiscal, você está tranquilo. Mas existe uma outra preocupação, que é um outro, né, que é um outro trabalho de quem tem negócio, né, não especificamente só transportador, mas que aí entra a gestão. É bem comum, muitas pessoas, né, empresas começam fazendo gestão em planilhas e caderno. Então, assim, ele resolve, né, tem um sistema que ajuda ele se proteger, assim, ou resolver a parte fiscal, mas a parte de gestão ele tem que, às vezes, fazer algum tipo de improviso ali, né, e fazer, aí vai depender muito da maturidade de cada negócio, né. Então, inclusive, é esse especial que eu faço, que é entender a maturidade, né, e principalmente a estrutura de equipe para rodar esses processos. Então vai muito assim, calibrar, sabe? A parte de tecnologia, pessoa e processo, inclusive. Por outro lado, né? A gente que eu vou usar como referência, que é o frete fácil, que é o nosso TMS, né? Que é o completão que a gente chama, que além de resolver a parte fiscal, né? A gente vai resolver outras tratativas, né? Relacionadas ao relacionamento com o autônomo, outros processos externos e mais a gestão. Tá legal? Então eu quero aprofundar, independentemente, né, de sistema. É claro que eu estou usando aqui o sistema como uma referência, né, trazendo isso, quase que conectando com o que a gente tem, mas explicando que os processos que uma transportadora talvez que quer ser profissional deveria ter, até partindo por um próximo slide aí, que é a parte do atendimento ao cliente. Então, eu começo explicando o que você tem de atendimento ao cliente. Imagina, esquece sistema. Eu até sempre faço uma projeção assim, né? É como se eu estivesse olhando um negócio do alto. Então, assim, pensando em relação ao cliente. Então, a gente tem uma área comercial, que daí existe toda uma preparação, né? Que eu vou investigar e que até quem estiver assistindo a gente, né, que conecta com esse momento, talvez de começar um negócio, seja um embarcador formalizando ali a transportadora, ou para quem quer empreender e vai começar agora, né, um novo negócio, a reflexão então, dentro dessa tratativa comercial, quando a gente fala aqui de cotação, por exemplo, né, igual aparece aí, a gente está falando de automatizar uma inteligência, né, de modo que você subentendendo que você já tem experiência de como você vai formar o preço de venda do seu frete. Tá? Então, conforme, né, a maturidade do cliente, hoje eu consigo, de uma certa maneira, assim, pegar essa estrutura, essa lógica, esse processo que o cliente já tem e trazer para dentro do sistema de modo que ele fique um pouco mais profissional, fazendo as cotações ali, em relação, né, depois que essa cotação ela foi aceita pelo cliente, né, às vezes, né, às vezes o cara nem vai usar essa tabela, às vezes é um frete combinado, enfim, mas seguindo uma jornada, digamos assim, né? Depois uma autorização de carregamento, então a gente tem um ok para fazer o transporte, né? Tem a parte de gestão do contrato com o cliente, eu comercial, transportador, me relaciono com o cliente, eu trabalho lá, eu quero gerar as informações, como que eu vou me relacionar com esse cliente, eu vou fazer controle de retirada de tonelada, por exemplo, ou eu tenho um contrato de frete lotação, onde eu tenho um contrato e vou abatendo conforme a documentação fiscal for sendo emitida, eu vou dando baixa e fazendo uma gestão desse contrato. Então, assim, essa é uma área, né, que eu começo entendendo, explicando, né, e até você que está assistindo, fazer a reflexão de qual é a estratégia e como você vai trabalhar em relação a esse processo. Porque depois disso, né, até partindo para a próxima parte aqui, é a liberação da viagem.
Então a gente vai para a parte operacional mesmo, que é onde que depois de, né, tudo pronto, lá atrás eu vou retomando lá, que a gente, depois que o cara resolveu a estratégia, né, da abertura da empresa, da contabilidade, se ele vai ser um lucro real, lucro presumido, né, enfim, com todas as parametrizações ali, resolveu o NTT, certificado e tal, por aí a gente vai deixar tudo isso preparado para que aconteça a liberação da viagem, que é onde entra nessa parte operacional mesmo, que daí vai ser, fazer a emissão do conhecimento de transporte, aí tem uma série né, às vezes, empecilhos, né, que o transportador nem sabe que vai passar. Um deles é o apontamento lá do transportador no XML da nota, que é muito comum. Então a gente sempre faz essa orientação para entender que para aquele processo, né, acontecer, tem algumas outras etapas que precisam acontecer também. Então, e é claro, com base, né, na estratégia que o cliente tem em transporte, se é um transporte com veículo próprio, terceirizado, com autônomos, por exemplo. A então, visão assim, ou a estratégia do cliente em si e adaptar o nosso processo a isso. Exatamente, porque às vezes, né, o cliente, quando ele tem uma operação com transporte próprio, Felipe, é mais fácil porque daí quando ele entra nessa parte que, eu emito o CTE, faço a averbação MDFE, né, o motorista pega o caminhão e segue viagem. Mas aí entra numa outra parte aqui, quando eu não dou conta, eu tô muito bem, nossa, eu quero contratar um autônomo aqui, um parceiro de negócio, que ele vai fazer a viagem. Aí a gente entra no outro processo para liberar essa viagem aqui, que é o contrato de frete com autônomo. Então eu preciso, né, formalizar e regularizar o relacionamento que a minha transportadora vai ter com esse autônomo. Principalmente porque ele não faz parte da minha NTT. Então, é onde que entra, né, agora está falando da nossa parceria, né, com o NDD Cargo, onde eu conecto, né, o NDD Cargo via integração, para que dentro do meu sistema, o cliente, né, ele tem ali a elaboração do contrato de frete com o autônomo, e a partir desse contrato que é feito, ele vai fazer todo o processo, né, não só dessa parte, né, com o autônomo, mas ele vai fazer a geração do CIOT, ele já faz o provisionamento ali, né, do vale pedágio, o apontamento para o pagamento eletrônico, né, do frete, enfim, toda essa preparação para que, de fato, a viagem aconteça. Então, assim, transporte próprio, então ele segue uma linha razoavelmente mais simples. Autônomo, então a gente precisa fazer o CIOT, aí entra a questão e sabe, Felipe, por incrível que pareça, é muito comum quando eu vou para uma reunião comercial, ele nem sabe que tem que ter um parceiro como o NDD Cargo, fazer o CIOT e sabe fazer essa. Não, mas como assim e tal? Eu achava que era tudo uma coisa só, era só contratada, daí eu entro assim, detalhando, né? Até às vezes eu mando a trilha de vídeos que a gente tem lá do Transporte Fácil, para o cara entender como que é a operação, como que ele vai fazer, se é o do CIOT do tipo agregado, sabe? Então, a gente começa a conduzir o cara nesse processo, sabe? E quando a gente fala principalmente do mundo logístico, que é um mundo totalmente vivo, totalmente mutável de tempo em tempo, a gente levar essa visão para o cliente de pré-viagem, de viagem e de pós-viagem, não só é o que ele precisa, mas às vezes nem sabe, mas completa todo esse ciclo necessário. Completa. Não, essa questão de completar, eu acho que o que eu acho mais interessante, né, que às vezes a pessoa ela fica realmente perdida, é um negócio assim, no sentido, nem é por maldade, entendeu? Então quando trazer essa clareza, né, do que é o processo, inclusive, igual comentei no começo, foi que eu comecei a descobrir quando eu trabalhava com outros sistemas, eu entrei na área de vendas de software em 2015, com software para sistema de gestão da qualidade. Inclusive, eu sou auditor líder, ISO 9001, já vendi sistema para certificação de SASMAC, né, por exemplo. Então, assim, conforme você vai trabalhando, você vê que cada conteúdo, cada assunto de sistema tem a sua complexidade. Mas quando eu cheguei no transporte, né, trabalhei com software para qualidade, depois e-commerce, plataforma de e-commerce, e depois com o assunto de transporte. Quando eu entrei no assunto de transporte, eu falei, caramba, para regularizar
uma transportadora tem muita coisa. Claro que tem a parte de gestão que é o básico, né, que às vezes o empreendedor tem que ter, mas eu comecei assim, foi um baque, porque eu vi e falei, caramba, e esses termos agora, tipo, nossa, carta frete, por exemplo, o que esse negócio de carta frete não existe, foi proibido, então, esses termos, né, todos os processos que precisam acontecer para que o cliente, né, ele consiga, o embarcador, ser atendido, né? Daí entra lá toda a questão de EDI, nossa, o que é esses negócios, que assunto é esse? Então, a gente foi, assim, de uma certa maneira, o esforço, né, meu e nós, como empresa, como transporte fácil, talvez traduzir um pouco desses detalhes do transporte. Entra numa seara de educação sobre o processo logístico, né? Perfeito. É de educação, entendendo a maturidade, e às vezes, assim, de uma certa maneira, não uma forma grosseira, mas como se eu negasse algumas coisas para ele. Assim, olha, Felipe, vamos com calma? Vamos com calma. Começa por aqui. Começa por aqui. Você não tem braço para executar isso aqui. Se você quiser contratar você nem vai usar, você vai jogar dinheiro fora. Então, eu falo assim, de uma maneira, né? Claro, muito gentil, educado. Fala, olha, confia em mim. Vai por aqui que. E aí, claro, dentro assim do meu time, né? Eu falo isso com muita segurança, Felipe, porque poxa, eu tenho minha equipe aqui, o Rogério, o Sirlene, uma galera, um time todo qualificado com 20, 30 anos de experiência com transporte. Então, quando eu falo, olha, vai aqui, o que comercialmente, Felipe, eu faço essa explicação comercial, entendendo assim, o nível de maturidade de gestão, conhecimento de gestão que eu já tenho para guiar o cara. Mas aí na hora do vamos ver é a minha equipe, então por isso que tudo isso aqui, inclusive, é validado pela minha equipe. Eu vou lá pedir benção, falar, olha, tô organizando as coisas aqui, os processos assim, não, Luiz, show de bola, ó, tal lugar aqui, a integração funciona assim e tal. Então, assim, é tudo muito alinhado. Eu tenho assim, um time extremamente qualificado para guiar os processos de implantação. Daí eu faço essa primeira triagem, esse diagnóstico, e depois a gente vai para quase que uma linha mais consultiva, até tratando todos esses tópicos aqui. Assim, seguindo, tá, Felipe? Posso seguir aqui? Tranquilo? Por favor. Maravilha. Seguindo aqui, a gente vai para a gestão financeira, né? Então, assim, olha, você está começando, tem a empresa, resolveu essa parte fiscal, mas agora tem a gestão financeira. Eu sempre pergunto, como que você vai estruturar isso? Você tem uma pessoa exclusiva para trabalhar no contas a receber? É uma pessoa que vai trabalhar exclusiva só no contas a pagar? Então, assim, trazer essa clareza dos detalhes de processos que o transportador, eu comentei lá, independentemente de sistema. Então, se você não contratar um TMS, né, para fazer esse processo, né, você vai acabar fazendo em planilhas. Então, sempre, explico o básico, né? A gente conversa sobre o básico para fazer o contas a receber, gerar as faturas, explicar. Às vezes, Felipe, é engraçado que a pessoa acha que só porque emitiu um CTE, esse dinheiro do CTE, essa receita do CTE já vai entrar lá para recebimento. Então, não é bem assim. Então, existe um processo profissional para você gerar as faturas, você colocar datas de vencimento dessa fatura, para você começar a formar a sua previsão de caixa, né, o fluxo de caixa. Então, eu sempre entro nesses detalhes, porque às vezes a pessoa não sabe como fazer. Quando eu vou para o embarcador, né, que é né, já tem acontecido muito. Não, Luiz, a gente já tem um RP aqui, a gente quer abrir o braço do transporte. Aí eu vou refinar essa parte do financeiro, como a gente vai tratar esse input de dados, porque às vezes o cara ele não quer fazer essa gestão financeira dentro do TMS, porque ele já tem uma equipe de RP que faz todo esse processo de gestão. Mas é bem comum, né, quando a gente vai para uma reunião, eu começo a explicar que tudo que ele faz lá na indústria tem que fazer separado, porque é um outro negócio e tal, tudo mais, aí normalmente é onde que entra aqui, né, do embarcador, eu acho que até comentei já, é que a mesma pessoa, ela tem que assumir vários papéis, né, acho que esse é o ponto importante que eu procuro, me esforço para trazer nas reuniões, que às vezes lá, eu já sou embarcador, então eu já trabalho no financeiro do embarcador, só que agora a gente tem um transporte, então tem que ir lá tocar o chapéuzinho. Agora eu vou colocar o chapéuzinho da transportadora e fazer toda essa estrutura de contas a receber, contas a pagar da transportadora. Sabe? E às vezes sentado na mesma cadeira, no mesmo computador, né, na mesma infraestrutura,
mas é só para ter essa clareza, né, para ter esse profissionalismo, para gerar toda a parte do faturamento ali, né, às vezes com integração ao boleto, mas fazer essas faturas para dar uma previsão de caixa, ligado junto com contas a pagar, né, às vezes tem cliente que usa, né, o meio de pagamento ali, a gente tem algumas integrações que facilita, que daí o cliente pode fazer o pagamento por dentro do sistema, assim como gera o boleto por dentro do sistema. Eu uso isso como referência, né, mais uma vez, para trazer clareza de como é um processo correto ali para ele ser profissional, independentemente do sistema. Se não tem sistema, tem que fazer isso na unha, sabe? Esse é o ponto que aí o cara tem que abrir as planilhas ali e tal, e seguindo. Tá ótimo? Complementar, né, a isso, né, tem a gestão de frota própria, né, no próximo. Isso, maravilha. Que aqui é onde eu começo, né, eu até chamo isso de entidades. Então, imagina, para todo o processo da minha transportadora acontecer quando é frota própria, né, tirando agora um pouco dessa visão de quando é só para o autônomo, mas eu trabalho só com frota própria. Então, complementar a minha gestão, eu tenho controle da minha frota. Então, eu tenho basicamente aqui, né, que eu chamo de 3 entidades, que é, eu tenho que fazer a gestão da viagem, tem a gestão do veículo e gestão do motorista. Então, para cada subprocesso desse, né, existe uma série de controles que vão servir de input de dados, né, como se fosse uma caixa d'água ali que está no alto e abastece várias torneiras. Então, assim, desde do contas a pagar, né, se a gente olhar isso a nível de processo, a gente tem essa distribuição de informação que pode entrar dentro do acerto de viagem ali, esse acerto de viagem que vai gerar cálculo de comissão, que vai depois ali relatórios de lucratividade, tudo que acontece de custo dentro dessa viagem, eu posso apontar isso para dentro do controle de veículo, né? Então, assim, tem que as coisas, né, as informações, elas vão se complementando, porque uma viagem acontece, vai fazendo input ali das despesas do veículo, o plano de que essas despesas, né, seja um abastecimento que é lançado ali um apontamento de KM, né? Então, esse KM que entrou ali, ele já pode estar conectado, né, a um plano de manutenção que vai ajudar ao cara, né, que isso está muito conectado às vezes com um plano, né, o checklist de inspeção de quem tem SASMAC, né, certificação, para atender esses requisitos, né, de qualidade em relação ao cliente, né, e a certificação também. Então, todos os processos de forma amarrada, né, controle de abastecimentos, demonstrativos de resultados do próprio veículo, né, ou muitas vezes ali fazer um rastro de despesas administrativas que a gente tem, para que a gente tenha uma clareza, né, real dos custos da operação estratégica do que está acontecendo, né? Entra ali controle de pneus, fazer para fazendo quem faz marcação a fogo, né? Ter toda uma história de um pneu e por qual veículo ele passou, em qual posição ele esteve, né? Então, conectado isso com a outra processo que é o motorista, que a gente tem que fazer a gestão desse cara também, né? Tipo, eu tenho lá um conta corrente dentro desse contexto, que eu falo assim como uma referência dentro do sistema, mas é comum, às vezes, né, pelas reuniões eu posso afirmar isso, que lá na transportadora, Felipe, tem assim, tem um caderninho de cada motorista. Então lá, o contas a pagar tá lá, o Luiz liga lá, fala assim, olha, meu filho ficou doente, eu tô na estrada, então faz um pix aí faz um vale para mim, para minha esposa, que a gente vai levar o filho. Então aí o que acontece? Eu sempre explico isso na reunião. Então existe uma operação dentro do caixa, que é a parte de gestão, esse dinheiro saiu do caixa ali, e aí entra no controle de motorista. Vou lá no meu caderninho do Luiz e anoto esse vale para ele. Aí no outro dia o Luiz voltou, ele gerou lá do acerto de viagem uma comissão. Então tem o crédito para o Luiz da comissão. Então assim, são entidades, né, que eu chamo que tem gerenciamento e cuidado que acontece na prática normalmente, né? Que quem está ali na operação, que faz essa interação com os motoristas, vai fazendo essas anotações ali, né? E precisa controlar, né? Mesmo que no caderno, e é bem comum ser num caderno, inclusive. Então, assim, controlar, né? Fazer a gestão do motorista, ficha funcional, né? Então, tem toda uma estruturação que, se você não
conseguir implementar isso, né, não usar um sistema como o meu para isso, você vai ter que usar outros Google Agenda, alguma coisa, né, para ter um checklist ali de ficha funcional, controle de documentação do veículo, do motorista, a validade, né, da consulta lá do motorista, tem todo um processo relacionado à gerenciadora de risco. Então, assim, são processos de controles, né, que principalmente focado aqui, quem tem frota própria, né, também tem que ser bem pensado e organizado. Falando disso, né, Felipe, eu tenho tudo, né, são processos internos que acontecem, né, que eu vou guiando dentro da transportadora, mas existe também os processos externos, porque tudo que eu estou falando aqui, né, que eu vou guiando nas reuniões, a gente precisa interagir, eu preciso interagir com o NDD Cargo. Então são, chama de processo, mas na literalidade são empresas externas, empresas que fazem parte do ecossistema do transporte. Então, quando eu entro aqui, né, para fazer a consulta ali, eu preciso do gerenciador de risco para saber, né, para avaliar aquele motorista se eu vou poder liberar essa viagem com ele ou não. Seguradora, poxa, tem toda uma parte de integração com a empresa, né, de tecnologia que faz ali essa intermediação entre o contrato do cliente e tal. Então eu preciso chamar essas informações e nada mais é que uma empresa externa. Então, tudo isso, né, plugado no nosso caso, né, tem um TMS, então que fica tudo dentro de uma tela, dentro de um sistema, como se fosse tudo dentro do meu sistema, todo ele, né, dentro do meu sistema, mas que na verdade empresas, né, parceiras que fazem parte do ecossistema do transporte e não tem como fugir, né, esse é o ponto. As operadoras, né, as IPFs, então ali, quando tem lá a parte que eu expliquei do nosso contrato de frete, né, ou do contrato de frete que independentemente se vai ser feito manualmente ou não, ali, né, tem toda a parte, né, do CIOT, vale pedágio e o pagamento eletrônico, integrado ali com a parte do financeiro, mas vai entrar também toda a retenção, né, dentro, né, dos autônomos, quando é autônomos, fazer o RPA, que vai alimentar a contabilidade, né, para fazer o recibo de pagamento de autônomo, ou o SPED, ou já fazer mesmo todo de plano de contas contábil, configuração do plano do regime tributário da empresa. Então, tudo isso para a gente relacionar com esses processos externos, gerenciadora de risco, a seguradora, as operadoras, né, junto com o NDD Cargo, por exemplo, e a parte de contabilidade. Tudo faz parte do processo de gestão. Só para explicar, né, partindo assim, dar um resumo agora no próximo slide aí, vai aparecer, só para explicar agora, de uma forma, independentemente se é via sistema ou manual, os processos, como eles se interagem. Então imagina, eu tenho uma ponta comercial que vai seguir como input de dados para minha área fiscal. Seguindo, no próximo, a minha emissão fiscal, ela vai servir, né, quando ela é executada, ela vai servir como input de dados e informações para receber para a minha seguradora, que é o processo externo, ou para contabilidade. Então existe essa interação. Lá quando é o processo com autônomos, frisando, contrato de frete com autônomo. Então eu já consigo, né? Isso vai servir como input de dados para o meu contas a pagar. Por quê? Imagina, pode voltar um pouquinho lá no contrato de frete, por favor? É isso, obrigado. Nessa parte aqui do contrato, né, do autônomo, no contas a pagar, imagina, eu gerei lá do ponto de vista fiscal um CTE de 20 mil reais, mas a minha operação é com autônomo, então uma fatia desse valor não é meu. Então eu já preciso provisionar isso no contas a pagar. Então por isso que do contrato de frete eu já faço toda a automatização, né, para simplificar o adiantamento que vai para o autônomo e pagamento de saldo. E é claro que tudo isso que eu estou explicando, né, em relação ao contas a pagar, já integrado com as operadoras, o NDD Cargo, para fazer toda essa parte, né, do PF, e também a contabilidade para gerar o RPA. Legal? Agora, do contas a pagar, né, no próximo, aí sim, dali vai desmembrar outras informações como input de dados para outros processos, que é para abastecer ali as informações, né, que podem ser para a informação da viagem, junto ao acerto de viagem, né, operacionalmente o que aconteceu no contas a pagar pode ser
é vinculada a um veículo, né? Então, assim, entra na controle de veículo e o mesmo acontece para o motorista. Então, tudo ligado isso do contas a pagar. Mostrando um esquema geral, digamos assim, né? Até partindo aqui para o final, independentemente de sistema, as áreas e pessoas que você, né, que está assistindo, né, ou vai começar um negócio, ou precisa de clareza, ou talvez nunca olhou o seu negócio da maneira que eu estou mostrando aqui, mas é entender que existe essas áreas dentro do seu negócio e que para cada quadrante desse, seja ali no comercial, emissão fiscal, contrato de autônomo, contas a pagar, contas a receber, gestão da viagem, gestão do veículo, gestão do motorista, e você se relacionar com esses processos externos, esse é um esquema que vai trazer essa clareza para você, inclusive, distribuir as atividades, né, e pessoas, e que cada responsabilidade de cada pessoa teria. Então é óbvio que às vezes quando vai para uma operação, né, a mesma pessoa assume várias posições dessa. Mas a gente tem transportadores que nós já atendemos, né, nesse sentido, que já são maiores e às vezes tem mais de uma pessoa para executar cada processo desse. Então aí vai uma questão assim, uma estratégia, né, para que você os processos que você precisa ter para ser profissional, crescer, e a distribuição das pessoas, né, as atividades que cada um vai absorver. Para tudo isso, né, olhando, né, de modo geral, é claro que isso aqui é uma visão bem operacional do que precisa ser feito, né, para a empresa, para a transportadora funcionar. E para tudo isso, né, para quem usa um TMS igual, por exemplo, o Frete Fácil, tem relatórios, né, e uma visão mais estratégica e mais analítica para fazer um acompanhamento geral de tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Felipe, é isso, tá? Então, a gente deixa de avançar com o processo de integração. Eu nem digo deixa de avançar, mas a gente avança com o processo de integração de vários players nesse ecossistema fiscal, né, nesse ecossistema logístico, mas também integra esses processos dentro da própria empresa, com cenários e definições específicas. Então, é extremamente importante. Eu agradeço demais a tua participação, Luiz. Para a gente é extremamente importante levar conhecimento para o mercado e saber não só que a Soft Center faz, mas como ela faz é extremamente importante. Ótimo. Não, eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com vocês, com quem vai consumir o conteúdo depois, para que, de certa forma, traga mais clareza para como organizar as coisas e tudo, organizar a vida, né? Porque o trabalho faz parte da nossa vida, tem, enfim, uma série de coisas, né, de assuntos por trás. A nossa vida pessoal envolve trabalho, então assim, a gente se esforça para simplificar um pouco disso, para que o cara tenha a pessoa, né? Só o linguajar, né? Mas para que a pessoa que está lá na operação tenha essa tranquilidade de trabalhar o dia e fazer tudo certo, entendeu? Eu diria que a gente se esforça para deixar a vida dos usuários mais fácil. Exato. Entendendo então, que o transporte não é fácil, né? Não é tão simples assim, né? A gente tem que simplificar ao máximo essa burocracia que é o transporte hoje, né? Exatamente. Entendendo as modificações estruturais que tem no processo, seja por obrigatoriedades legislativas ou por processos e necessidades fiscais e tributárias, mas como muito bem você colocou, pegando na mão do usuário e levando ele por todo esse caminho do ecossistema logístico. É isso aí. Perfeito. De novo, agradeço muito a tua participação, Luiz, e eu volto contigo, Brenda.